Bom dia, gente. Povo e pova, né? Galera, ó, a nossa aula era para ter sido amanhã, tá? Mas houve aí uma permuta, a professora, eu acho que é Raona, né? Eu falo Ramon. Vocês estão rindo porque vocês falam também, né? Ela tá com problema na garganta, então teve que fazer essa permuta aí. Mas eu acho que até amanhã ela deve estar de boa, e senão ela vai vir mais pro final de semana. Mas vai ter aula normal, só vai alterar a data aí. Galera, na última aula nós falamos sobre o conceito inicial de proposição, né, que é a base do estudo da lógica. Sem esse conceito a gente não consegue entender direito o que é a lógica, né? E falamos sobre proposições simples, proposições compostas, fizemos aí alguma série de exercícios. Essa aula de hoje a gente vai fazer outra bateria de exercícios também, tá? E a última coisa que nós falamos, e até ficou meio prejudicado, porque ficou mais para o final da aula, e aí já estava dando o horário de ir embora, e acabamos não trabalhando assim de forma mais intensa, que é um assunto que eu particularmente me preocupo, porque pode ter uma probabilidade aí, aliás, tem uma probabilidade de cair, que é a questão da sequência lógica, né? Então, eu só quero retomar um ponto e a gente vai iniciar a partir daí, fazendo alguns exercícios de sequência e depois a gente entra em tabela verdade, ok? Só lembrando que a sequência lógica, eu tiro daqui e coloco para lá, e depois eu vou buscar lá, isso. Então, na aula de hoje, o que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar aí o exercício de sequência lógica, né, retomando aquilo lá, falar sobre a tabela verdade, vamos falar sobre quantificadores lógicos e, como sempre, resolver exercícios aí, né, alguns da banca, outros não, porque a banca, como vocês sabem, ela não disponibiliza aí, não tem tantos exercícios assim, tá? Bom, então vamos falar sobre sequência lógica, né? Na verdade, só retomar esse ponto aí. Na aula passada eu falei para vocês que sequência lógica, ela é uma sequência que pode ser de números, pode ser de letras, de figuras, e o propósito é o quê? É nós identificarmos qual é o próximo elemento da sequência. Então esse é o grande desafio, identificar o próximo elemento da sequência. Para nós identificarmos esse elemento da sequência, é muito importante que a gente consiga compreender qual é o padrão daquela sequência lógica. Então, o grande X da questão aí é exatamente isso, entender o padrão. E esse padrão vai exigir de nós, primeiro, alguns conhecimentos matemáticos, habilidade em adição, subtração, multiplicação, divisão, potência, conhecimento de números primos, conhecimento do que é um quadrado perfeito, conhecimento de progressão aritmética e geométrica também ajuda muito. Às vezes eu tenho uma sequência desse tipo. Sequência de Fibonacci, também é uma outra sequência. Lembram lá? A partir do terceiro elemento é igual à soma dos dois anteriores. Também entender essa sequência. Essa é a base, porque todo experimento de sequência a gente começa sempre pensando numa soma, subtração, e aí não deu certo, eu vou procurando outras alternativas, outras operações matemáticas. E aí depois eu entrei num outro momento com vocês, que era uma sequência de figuras, ou mesmo letras, ou mesmo números, desse tipo, ó. Eu fiz esse exemplo lá, ó. A, B, C, D, A, E, B, A, B, C, D, etc. Aí eu disse para vocês o seguinte: dada essa sequência de letras,
Determine a letra que está na posição 1054. Dado essa sequência, determine a letra que está na posição 1054. É óbvio que se a gente for escrevendo uma por uma aqui, você até chega lá, mas não sei se chega em tempo ainda de marcar do gabarito, porque o tempo vai passar, né? Então, qual é o procedimento em sequências desse tipo? Eu dei exemplo de letra, mas poderia ser número, poderia ser uma figura. O procedimento é identificar o ciclo. O que é o ciclo? É um conjunto de elementos que a partir de determinado momento, ele começa a se repetir. Então, este é o procedimento. Eu preciso identificar aonde inicia e aonde termina o ciclo. Bom, inicia onde? No começo, é óbvio, né? Quem é a primeira letra do começo aqui? É a letra A. Então, veja bem, gente, se A é o início aqui, o próximo ciclo tem que iniciar em qual letra? No A novamente. Não vai poder iniciar numa letra que seja diferente de A. A mesma coisa se fosse uma figura. Então, basta eu verificar aonde está o próximo A. Aonde está o próximo A? Está aqui. Agora, veja bem, nem sempre o fato de eu identificar o próximo como sendo A significa que ali inicia um novo ciclo. Pode ser que sim, pode ser que não. Eu tenho que fazer a verificação. Então, veja bem, o ciclo é repetição. Então, aqui A, beleza. O próximo é B, aqui é E, ó, já furou. Isso quer dizer que esse A não é início de um novo ciclo. Eu vou ter que buscar o próximo A. Então, sai fora esse camarada. O próximo A está aqui. Beleza. Agora, eu vou verificar se, de fato, o ciclo começa a partir daquele camarada ali. Então, depois do A eu tenho B, depois do B eu tenho C, depois do C eu tenho D. Pronto, ó, já configurou, certo? Já houve uma repetição dos elementos da sequência. Conclusão, o meu ciclo começa no A e termina nesse B aqui, ó. Tranquilo? O objetivo é nós agora identificarmos quantos elementos tem esse ciclo. Então, eu tenho aqui, ó, esse aqui é o primeiro elemento, esse é o segundo, esse é o terceiro, esse é o quarto, quinto, sexto, sétimo, entre parênteses, 0. Tá? Então, eu tenho 7 elementos neste ciclo. Para determinar qual é a letra que vai estar nessa posição, basta eu dividir a posição desejada pela quantidade de elementos do ciclo. Olha como é simples, né? Basta dividir a posição pelo total de elementos do ciclo. Quer dizer, um exercício desse aqui, para quem não tem explicação sobre isso, já fica meio aterrorizado. Vou encontrar 1054, olha só, 1054 dividido por 7. Vamos lá? 10 dividido por 7, 7 vezes 1 é 7, para 10, 3. Abaixo o 5. 35, 7 vezes 5, 35. Para 35, nada. Abaixa o 4. 4 não dá para dividir, 0 no quociente, para a conta. Ah, professor, não posso colocar vírgula e continuar? Não. O objetivo não é dar continuidade e chegar até o final. O objetivo é só verificar aqui, ó, o resto. Essa é a proposta que nós temos que buscar. Como encontrar o resto? Então, o meu resto ali foi 4. Isso quer dizer que aquele ciclo ele vai se repetir 150 vezes e vai caminhar até a letra que está na posição 4. Conclusão, quem é a letra da posição 4? Letra D. Então, a letra que vai estar na posição 1054 é a letra D. Tranquilo, gente? Todo mundo em cima do caminhão aí? Compreenderam isso? De boa, né? Olha, tem a forma maluca de você escrever os 1054 ali, repetindo a sequência, e a grosso modo é isso que tem que fazer, viu? É a forma mais prática de se resolver. Você identifica o ciclo, que não é difícil, basta você observar o primeiro e ver aonde ele aparece novamente, né? E aí você conta quantos elementos tem, pronto, divide pela quantidade, acabou. Olha só, e se eu tivesse um número assim, ó,
1064. Vamos pegar assim. Vamos supor que o exercício pedisse a posição 1064. Bom, a gente já viu que tem 7 elementos, né? Então, eu tenho que dividir por 7. Vamos lá, ó. 10 dividido por 7, 7 vezes 1, 7 para 10, 3, abaixo 6, 36, 7 vezes 5, 35 para 36, 1, abaixo 4, 14, 7 vezes 2, 14 para 14, nada, 0. Então, quem foi o meu resto agora? O meu resto foi 0. A gente sabe que o resto em uma divisão nunca pode ser maior e nem igual ao divisor. O resto é sempre um valor menor que o divisor. Por que eu coloquei entre parênteses o 0 aqui, ó? Eu coloquei 7, que é o último elemento, e entre parênteses 0. Exatamente para alertá-los que, quando eu tiver um resto 0, o elemento que vai estar nessa posição é exatamente o último elemento da sequência. Ficou claro isso? Então, ao dividir, se for uma divisão exata de resto 0, é o último elemento da sequência. Beleza? Tranquilo? Bom, agora a gente pode retomar os exercícios aí. Vamos trabalhar mais alguns exercícios de sequência aí. Olha, vamos fazer o primeiro aí, tá? Agora. E vocês parem de ser rebelde e ficar fazendo tudo adiantado, senão eu não vou mais dar lista para vocês. Não, tem uns que fazem, fica já lá na frente. Aí quando eu chego lá já ficam respondendo. Essa. Atrapalha todo o processo. Já está contando o tempo, hein? É, para vocês fazerem. Não, pode fazer. Tá difícil entender a sequência aí? É, sequência lógica é bem assim mesmo. Isso é normal, tá, gente? É normal a gente olhar para alguns assim e ficar com cara de paisagem. Não estou entendendo como. Mas veja bem, gente, ó, vamos fazer os juntos aí então. O objetivo desse exercício, olha só. Considere a sequência, ele nos deu uma sequência, essa sequência aqui está em algarismos romanos, né? A diferença entre os números que ocupam a 15ª e a 11ª posições é um número que ocupa nessa sequência a posição. Então, ele disse, eu vou ter que determinar quem está na 15ª, quem está na 11ª, e aí depois eu tenho que fazer a diferença entre eles. Observem o seguinte, quem é o primeiro número da sequência aqui? 2. Então, eu tenho como primeiro número 2. Quem é o segundo número da sequência? 5. O V é o 5. Depois, eu tenho o próximo número da sequência, o C. Quanto que é o C em algarismo romano? 100. Muito bem. O primeiro passo é transformar o algarismo romano em número. Então, vamos lá. Próximo número da sequência? 12. Depois, 15. Depois, 90. XC, 90.
Aí eu tenho 22, 25, 80, e aí vai para 32 e assim continua a sequência. Facilitou mais assim? Para a gente conseguir visualizar? Vou dar mais 30 segundos para você tentar processar agora ali. Dois, 5, 100. 2, 5, 100. 12, 2, 5, 15. 100, 90. Depois, 2, 12, 22. 5, 15, 25. 100, 90, 80. Deu para entender o que está acontecendo? O 2 e o 5 eles estão aumentando de 10 em 10. E na casa do 100 está diminuindo 10. Compreenderam isso? Então, observa que o próximo lá que começa já é o 32. Então, eu tenho 2, 12, 22, 32. 5, 15, 25, o próximo 35. Então, o próximo número aqui da sequência seria o 35. Depois do 35, aí o 80, 70. Aí o próximo volta para ser o 2. Está no 32, vai ser o 42. Aí depois o 45. E o 70 cai para 60. Bom, eu já cheguei no 15º elemento. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, o 15º elemento é o 60. Então, eu tenho 60 menos o 11º. O 11º é o 35. 60 tira 35, 25. Quem é o 25 aqui? O 8º elemento. Então, resposta letra B. Fê! Compreenderam o contexto do exercício, gente? Isso é sequência lógica. Professor, é cabuloso mesmo. Porque a gente tem, aquilo que eu falei para vocês, a gente tem que entrar na cabeça do autor, cara. Tentar descobrir o que esse indivíduo, se ele não tinha outra coisa para fazer, qualquer coisa lá para lavar uma cueca, qualquer coisa assim. Não, ele teve que inventar um trem desse aí. E a gente tem que descobrir qual é a lógica que ele criou para isso. Então, observem que nem sempre eu vou ter uma sequência lógica de uma soma, de uma subtração. Às vezes eu tenho uma sequência que não obrigatoriamente ela tem um padrão um após o outro. Às vezes o padrão é o primeiro com o terceiro, às vezes são posições ímpares. O primeiro com o terceiro, com o quinto, com o sétimo. E aí eu tenho o segundo com o quarto, com o sexto, com o oitavo. Então, pode ter padrões de posicionamento. Por exemplo, as casas ímpares e as casas pares, elas se associam, tem uma sequência entre elas. E aí, quando você olhar para uma ímpar e para uma casa par, você não vai ver lógica nenhuma. Mas entre as ímpares existe, entre as pares existe. Tá? O que eu quero dizer é posição. Então, veja bem, ó, eu tenho aqui primeira posição, segunda posição, terceira posição, quarta posição e assim vai, né? Quinta, sexta e por aí vai. O que eu quero dizer é que numa sequência lógica pode ocorrer da sequência estar associada tipo assim,
esse está associado com esse, está associado com esse. Você encontra lógica aqui, comparando o 1, o 3 e o 5. Entre 1 e 2, entre 3 e 4, você não vai ver lógica nenhuma. Mas você consegue enxergar lógica entre 2, 4 e 6. Então, uma sequência ela pode ser alternada. Eu posso ter duas lógicas envolvidas nessa sequência, envolvendo posições diferentes. Tá? Então, é uma outra coisa que a gente tem que atentar. Nesse caso aqui, ó, eu tinha lógicas diferentes para cada posição, mas a cada 3, isso se repetia. Tá? O 2, 12, 22, então foi acrescendo 10, o 5 a mesma coisa e o 100 foi diminuindo. Beleza? Ficaram atentos a mais um fator aí? Então vamos para o exercise 2 aí, o 2. Tem. Deixa eu pegar aqui. Deixei aqui. Sim, diferença subtrai. Adicionar. Tenho uma sequência de números aqui, né? Considere a sequência infinita de algarismos. 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8, 0. A soma dos 2019 primeiros algarismos dessa sequência é. Então, veja bem. Ele quer a soma, ele não quer saber qual é o elemento que está nessa posição. Então, eu tenho que ir somando, ó, 2 mais 4 mais 6 mais 8 mais 0 mais 2 mais 4 mais 6 mais 8 mais 0 e assim eu vou até chegar no 2019. E aí eu tenho um resultado de tudo isso. Dá para fazer no braço? Até dá, né? Mas dá muito trabalho, né? Então, qual que é o caminho, digamos assim, mais simplificado para nós fazermos isso? Bom, primeira coisa é determinar o ciclo. O ciclo eu identifico verificando aonde inicia e aonde termina a repetição. Então, qual é o primeiro elemento aqui da repetição, do ciclo? O 2. Então, eu verifico o próximo 2. Pode ser que comece a partir dele. Então, o próximo 2 está aqui. Então, vamos verificar se, de fato, a partir dele, começa outro ciclo. Depois do 2 vem o 4, fechou, 6, 8, 0. Tranquilo. Então, o ciclo começa no 2 e termina no 0. Meu ciclo tem quantos elementos? 5 elementos. 1, 2, 3, 4, 5 ou 0. Certo? Eu tenho 5 elementos. Ele está pedindo soma de todos os elementos. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber é quanto que dá a soma desse ciclo aqui. Porque se eu souber quanto que a soma do ciclo dá e saber quantos ciclos tem, é só multiplicar um pelo outro, eu vou saber o resultado final, que é o que ele quer.
Então, quanto que é? 2 mais 4 mais 6 mais 8 mais 0. Isso é igual a conclusão. A soma dos elementos do meu ciclo é igual a 20. Agora só me resta saber quantos ciclos eu vou ter até 2019, que é a pergunta do exercício. Bom, como que a gente faz? Pega o 2019 e divide ela por 5. 2019 dividido por 5. Vamos lá, ó. 5 vezes 4, 20. Para 20, nada. Abaixo 1. 1 dá para dividir? Não. Quando não dá para dividir, o que eu faço? 0 no quociente e abaixa o próximo número. Quem é o próximo? 9. 19. Qual o número que multiplicado por 5 vai chegar próximo? 3. 5 vezes 3, 15 para 19, 4. Qual é o meu resto? 4. O que quer dizer o resto? É a posição do último elemento do ciclo. Então, quem é o elemento número 4 lá no meu ciclo? O 8. Isso quer dizer que eu vou ter 403 ciclos completos, e aí ele vai caminhar ainda até a posição 4. Ou seja, eu vou ter essa e essa. Vai parar aqui. Aqui vai ser o 2019. Conclusão. Vamos lá. Então, vou pegar o 403 e vou multiplicar por 20. Vamos fazer essa conta aqui. Por que por 20? Porque a soma do ciclo é 20. Cada ciclo vale 20. Como eu tenho 403 ciclos completos, 20. 0, né? 2 vezes 3, 6. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 4, 8. 8.060. Olha lá nas alternativas. Tem 8.060. Porém, contudo, entretanto, todavia e não obstante, para aí? Não. Ele ainda caminha mais 4 casas. Então, eu tenho que pegar esse 8.060 e somar com as 4 casas que ainda falta. O 2, o 4, o 6 e o 8. Porque ele vai terminar no 8. Ele caminha mais essas 4 casas. Então, eu cheguei aqui, 6, 12, 20. Conclusão, 8.080. Essa é a resposta. Você tinha marcado? Ia parar aqui, né? Só que, ó, veja bem, aí não é uma pegadinha, né, gente? Mas é para aquela pessoa que se não teve a percepção que não parou aí, ele ainda caminhou mais 4 casas, é uma questão tendenciosa, né? Porque tem alternativa aqui, ó. Você chegou a 8.060, pô, já foi feliz da vida lá, gabaritei. Quando sai o resultado, errei. Aí, se o resto fosse 0, muito bem observado. Se o resto fosse 0, aí teria parado ali. Porque aí seria 403 ciclos completos. Tá? Então, não foi completo. 403 completo, mas ele caminhou ainda mais 4 casas. Aí eu tenho que considerar as 4 casas. Tranquilo? Compreenderam? Sim. Na grande maioria das vezes, sim. Sim. Sim, sempre que ele pedir para você encontrar uma determinada posição, você vai ter que fazer assim, saber o ciclo, quantos elementos tem, e aí dividir. Para você não precisar fazer no braço um por um, né? Essa é a ideia. Vamos para o terceiro aí. O terceiro. Na verdade, ele não vai te induzir ao erro. Sim, exatamente. O que a gente tem que prestar muita atenção é no formato, nas informações. Ele é muito claro, ele quer a soma. Então, somar eu vou ter que pegar um por um.
Então, se eu souber quantos ciclos tem, se eu multiplico por 20, eu ganho tempo. Eu já encontro lá, só que ele não para aqui, né? Ele caminha mais 4 casas e a pessoa tem que... E aí a gente olha para essas marcações de hora aí. Chutaria qual? Veja bem, o que o exercício falou? Aquilo que eu chamei a atenção de vocês agora. Prestar atenção na informação. Observe as linhas. Observe as linhas. Então, eu não vou comparar na vertical. Isso é coluna, tá? Eu vou fazer comparativos na horizontal. Então, o primeiro passo é isso. Porque, de repente, a gente fica perdendo tempo tentando encontrar alguma lógica assim. E não é isso, ele falou linha. Então, a lógica vai estar dentro da linha. Bom, gente, nós vimos que para encontrarmos uma sequência, uma das formas é a gente verificar se existe alguma soma ou alguma diferença, alguma coisa assim. O que essas horas vão falar para nós? 2 horas e 22, 6 e 35, 6 e 3. A lógica aqui é somar essas horas. Quanto que dá tudo isso aqui? Se eu somar esse, mais esse, mais esse, quantas horas eu vou obter aqui? Ó? 2 com 6, 8. 8 com 6, 14, correto? Então, eu tenho 14 horas. Agora, minuto. 22 com 3, 25. 25 com 35, 60. Mas espera aí, 14 horas e 60 minutos é a mesma coisa que 15 horas. Tranquilo? 15 horas. Agora, vamos ver aqui. Aqui eu tenho, ó, 9, 10, com 5, 15. Minutos, 31, 36, com 24, 60. Ou seja, 16 horas. Então, se eu tenho 15 horas no de cima, 16 horas no de baixo, o que eu entendo que vai ser aqui? 17 horas. Então, basta eu verificar agora o que falta de minuto e de horas e de minutos para completar isso. Eu tenho 2 com 5, eu tenho já 7. Eu já tenho 7. E eu tenho 19 com 1, 20. Eu tenho 7 horas e 20 minutos e eu tenho que chegar no 17. Se eu pegar aqui 10 horas, vai passar. Vai ficar 17 e 20. Então, eu não posso pegar 10. Eu vou ter que pegar só 9. Como eu já tenho 20, falta 40. 9 horas e 40 minutos. Se você pegar 9 horas e 40, com 7 e 20, vai dar exatamente 17 horas. Essa é a lógica desse reloginho aqui. Observe que a proposta é a gente criar assim, modelos de construção. Toda vez que você vai passando por uma experiência de sequência, você vai ficando esperto. Puxa, esse aqui eu penso desse jeito, esse eu tenho que... E aí você começa a criar situações, senão vai cair naquele lance que eu nunca fiz desse tipo. Não, a gente está fazendo várias experiências. Uma delas vai aparecer e você vai lembrar que tem que pensar diferente. Exercício 4.
Você que chegou agora e tem umas folhas de exercício. Pegou? Beleza. Antônio comprou uma caixa com 42 comprimidos de um remédio. Ele tomou um comprimido por dia sem interrupções, até terminar os comprimidos da caixa. Se ele tomou o primeiro comprimido em uma sexta-feira, o último comprimido foi tomado em... Conseguiram chegar na resposta? Que dia que deu aí? Quinta? Quarta? Quem dá mais? Dá-lhe uma. Sexta, quinta, quarta. Ainda tem um sábado ali. Alguém se arrisca aí? Gente, olha só. Eu quero chamar a atenção de vocês para esse tipo de exercício, porque existe uma precaução que nós temos que tomar. Não é uma pegadinha, mas a gente tem um cuidado a ser tomado. Na forma como está sendo expresso. Tipo assim, ele tomou o primeiro comprimido na sexta é uma coisa. Se ele fala a partir de sexta, é outra coisa. Tá? Então, tem situação que eu considero a partir do dia indicado e tem situação que eu considero no próximo dia a partir do momento que foi indicado. Então, eu tenho que observar qual é a situação. Aqui, ele falou que tomou o primeiro na sexta, não após a sexta. Aí seria o primeiro no sábado, né? Então, ele tomou na sexta-feira. Como que eu penso? Naquele mesmo formato que eu dei de letras, eu tenho que saber o ciclo. Eu tenho que saber o ciclo. Se ele começou na sexta-feira, o primeiro foi na sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, aí começa a repetição. Certo? Então começa a repetir. Conclusão, meu ciclo começa na sexta e vai terminar na quinta. Porque aqui começa a repetir. Certo? Então vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0. 7 ou 0, tá? Então meu ciclo é constituído de quantos elementos? 7 elementos. 7. Quantos comprimidos tem? 42 dividido por 7. 7 vezes 6, 42. Para 42. Qual é o resto? 0. E 0 é qual dia da semana? Quinta-feira. Ó, que moleza, né? Você vê que entendeu o processo, fechou. O segredo é identificar quantos elementos tem no ciclo. Tranquilo, você pensou assim, né? Beleza. Fechou? Entenderam? Todo mundo em cima do caminhão aí, gente? Errar não é problema. O problema é não entender agora. Você entendeu o processo, o que era para ser feito? Fechou. E o último de sequência aí, para depois a gente vai dar uma relaxada na cabeça, que está esquentando a cabeça, né? Olha só. A soma dos dois próximos termos da sequência lógica, 3, 4, 7, 10, 11, 16, 15 e 22, indica a idade de Ana hoje. Desse modo, a idade de Ana daqui a 3 anos será igual a tempo. Você tá com o cara que encontrou, né? Essa não, acho que tá muito velha. E você? Não? Bom, vamos lá, gente. Já deu para esquentar o cérebro, o cerebelo, o bulbo e tudo mais. Isso.
Exatamente. Oi. Bom, é o seguinte, gente, vamos lá. Vocês lembram que eu disse para vocês que a sequência nem sempre ela vai respeitar um padrão sequencial. O primeiro fazendo sentido com o segundo fazendo sentido com o terceiro. Eu disse para vocês que em determinado momento uma sequência pode ser só de posição ímpar, só de posição par. Então eu tenho ali a seguinte sequência, ó. 3, 4, 7, depois 10, 11, 16, isso? 15 e 22. O que o exercício falou? Olha só. A soma dos dois próximos termos da sequência, então depois do 22, os próximos dois, a soma deles indica a idade de Ana hoje. Ele quer saber a idade dela hoje? Ele quer saber a idade daqui a 3? Então, encontrado esse valor, o que eu vou ter que fazer? Somar mais 3. Beleza, então vamos em busca desse valor. Olha a sequência aqui, gente, ó. Posição 1, posição 3, posição 5, posição 7. Se você olhar só para esses números, tem alguma lógica? Qual é a lógica? Soma de 4 em 4. 3 para 7, 4. 7 para 11, 4. 11 para 15, 4. Então, o próximo aqui vai ser o 19. Aí ficou fácil agora, né? Então, aí eu olho agora para a posição par. Ó. 2, 4, 6, 8. Qual a lógica entre essas posições aqui? Soma de 6 em 6. Então, o próximo ali vai ser o 28. Como a soma dos dois últimos é a idade dela, 19 mais 28 vai dar 47. Só que isso é a idade hoje. Daqui a 3 anos, 50. Tranquilo? Eu alerto vocês porque a gente não pode ficar pensar só no padrão, tá? Essa questão de dividir o ciclo é quando eu quero encontrar qual é a posição dado uma certa sequência. Aí eu uso o processo de divisão, identifico o ciclo e aí eu vou dividir. Mas nem tudo vai ser assim, tá? Então eu tenho que entender qual é a do exercício, ele vai me dizer. Ele pediu para identificar os dois últimos e somar. Então, aí, nesse caso, eu tenho que tentar encontrar uma lógica neles. Tranquilo, gente? Beleza? Mais disso daí, teve questão de sequência lógica na prova ontem, não teve? Acertaram? Foi de boa, né, a sequência lógica de ontem? Da frase? Qual que era a frase? Pega aí, porque eu não lembro. Vai achando ela aí. Agora sim, o bicho da goiaba. Não, esse aqui é facinho, né? Veja bem, nesse número 2, ele falou assim, que 4 tem uma característica lógica e uma não.
Então, qual é a característica lógica aqui? Ser ou não ser, preposição. To be or not to be, this is proposition. Tá? Então, bastava você verificar quais eram e quais não eram. Ou seja, iria ter aqui ou 4 que eram e uma não era, ou 4 que não era e uma era. Né? Nesse caso aqui, apagou, mas eu acho que era 4 que não eram e só uma que era. É a 4. Eu acho que eu fiz ele. Não prestou atenção, ela faltou essa aula. Ela faltou essa aula. Vamos falar então de tabela verdade, gente. O que é a tabela verdade? Para quem nunca estudou lógica aí, para quem nunca... Isso aqui, digamos assim, é o coração do raciocínio lógico. Todos os outros assuntos oriundos do raciocínio lógico têm como base a tabela verdade. A gente vai estudar tautologia, equivalência, tudo tem a ver com tabela verdade. Você tem que ter o conhecimento da tabela verdade. Principalmente quando a gente for estudar a parte de proposições de... Esqueci o termo agora. Usar de lógica conclusiva. Então, eu vou ter lá uma premissa, outra premissa e tem que tirar uma conclusão. Então, tem situações desse tipo que também vai exigir conhecimento de tabela verdade. Porque uma dessas premissas, uma dessas frases pode ser uma frase composta. E aí eu tenho que levar em consideração qual é o conectivo lógico presente. A tabela verdade ela vai vir de encontro, principalmente, quando nós estivermos trabalhando com proposições compostas. Ela vai nos auxiliar a identificar em que situação uma proposição ela é considerada verdadeira e em que situação ela é considerada falso. Agora, mais do que nunca, aquela máxima que eu disse no início do nosso encontro na semana passada é válida. Vamos separar o senso comum do raciocínio lógico. Senso comum é senso comum, raciocínio lógico é raciocínio lógico. O senso comum é o seu conhecimento do dia a dia, aquilo que você sabe, que conhece, que observa. O raciocínio lógico é um conjunto de regras. Então, se não for regulado, se você não respeitar essas regras, você não pode dizer se é verdadeiro ou falso. Então, pelo raciocínio lógico, eu digo se é verdadeiro ou falso, se está ou não observando as regras, tá? E não pelo senso comum. Por exemplo, uma situação assim, ó. Se a capital de São Paulo é Manaus, então eu tenho uma frase. Capital de São Paulo é Manaus, ok? E tem uma outra frase, 1 mais 1 igual a 3, beleza? Então, eu tenho uma proposição P, a capital de São Paulo é Manaus, e eu tenho uma proposição Q, 1 mais 1 igual a 3. Se eu criar uma frase assim, juntando essas duas, se a capital de São Paulo é Manaus, então 1 mais 1 é igual a 3, e aí pede para você julgar. Isso é verdadeiro ou isso é falso? Não. Pelo senso comum, você responderia o que aqui, gente? Falso. A capital de São Paulo é Manaus? 1 mais 1 é 3? O senso comum nos remete a dizer que isso aqui é falso. Só que pela tabela verdade, pelos conceitos de raciocínio lógico, isso é verdadeiro. Tá? Essa proposição ela é verdadeira. Essa primeira é falsa, a segunda é falsa, porém o conjunto, quando eu faço a união das duas numa frase só, ela se torna verdadeira. Tá? Aí a grande pergunta, mas professor, como assim, cara? Não é Manaus, não é capital de São Paulo, tá tudo furado isso. Agora a gente vai entender o porquê. Porque cada conectivo lógico tem a sua verdade e a sua falsidade. E eu preciso saber como que cada um se comporta.
dependendo da combinação das frases, eu vou ter um tipo de resposta. Dependendo da combinação, falso com falso, verdadeiro com verdadeiro, é isso que vai fazer o conjunto ser verdadeiro ou falso. Beleza? Nesse caso aqui, está ligado pelo conectivo se, então. Detalhe, gente, cada conectivo tem a sua tabela verdade. Então, eu tenho que conhecer a tabela verdade dos 5 conectivos, tá? Não é muito simples. Aliás, é até fácil. É um pouquinho trabalhoso, porque você tem que estar treinando e tal. E isso é treino, tá, gente? É treino mesmo. É treinar, fazer a tabela 1, 2, 3 vezes até você memorizar. Principalmente os conectivos e, ou e se, então. Principalmente esses 3. Porque são os que são cobrados com maior frequência. Tá? Então, eu aconselho vocês a saberem, de fato, a tabela verdade sobre esses 3. Ok? Bom, vamos lá. Uso do conectivo e. Eu tenho uma proposição composta ligada pelo conectivo e. Tabela verdade desse camarada. Lembram? O e é a conjunção. A tabela verdade do e é o seguinte. Ó, eu tenho o P, representa uma frase simples. O que representa outra frase simples. P e que, então é uma frase composta ligada pelo conectivo e, ok? O P e o que, quem julga ele é o senso comum, é o seu conhecimento de dia a dia. Igual lá, capital de São Paulo é Manaus? Falso, eu sei que não é. Então, isso é senso comum, mas quando é a composta, é regra, tá? A simples. Vamos criar aqui todas as combinações possíveis. Se a P for verdadeira e a Q for verdadeira, você chegar nessa conclusão, então o conjunto dela, P e Q, vai ser verdadeiro, tá? Agora, se uma delas for falsa, ou se as duas forem falsas, será falso. Então, observa o seguinte, é mais fácil eu organizar a minha memorização a partir daquilo que é diferente. O que é diferente? É só quando é verdadeiro. O resto tudo é falso. Então, eu penso assim, se as duas forem verdadeiras, é verdadeiro. Se uma delas ou as duas forem falsas, é falso. Isso quando for o conectivo e, tá? Exemplos. Então, a dica é, a proposição composta ligada pelo conectivo e somente terá valor lógico verdadeiro quando ambas forem verdadeiras. É a única situação que é verdadeiro, quando for o e. As duas têm que ser verdadeiras. Se uma for falsa, é falso. Pronto. Exemplo. O número 17 é primo. Uma frase. Outra frase. Brasília é a capital do Brasil. Aí eu junto as duas. O número 17 é primo e Brasília é a capital do Brasil. Vamos julgar. O número 17 é primo? É falso ou verdadeiro? Verdadeiro. Brasília é a capital do Brasil? Verdadeiro. Se as duas são verdadeiras, então a proposição composta vai ser verdadeira. Tranquilo? Entenderam o processo? Um outro exemplo. O número 36 é um quadrado perfeito. Goiás é um estado da região sudeste. O número 36 é um quadrado perfeito e Goiás é um estado da região sudeste. O que acontece? 36 é quadrado perfeito? Sim, nós falamos, quadrado perfeito é todo número resultante do produto de dois números iguais. 6 vezes 6, 36. É quadrado perfeito. Verdadeiro. Agora, Goiás é um estado da região sudeste? Não, isso é falso. Olha só, isso é senso comum. É o conhecimento que você tem, tá? Então, é falso. Se uma delas for falsa, o conjunto vai ser falso. Compreenderam o que é a tabela verdade do conectivo e? Tá? E assim pode aparecer quantos exemplos for. Você vai julgar na individualidade através do senso comum, porém, o conjunto tem que ser de acordo com a regra. Tá? Então, vamos falar agora do conectivo ou. O que é esse cara? É a disjunção
inclusiva. Observação, observation. Às vezes ocorre do exercício não falar o termo inclusiva ou exclusiva. Ele fala só disjunção. Então, algumas bancas usam disso. Se aparecer só a palavra disjunção, eu entendo sempre disjunção inclusiva, tá, gente? Se aparecer só a palavra disjunção. A exclusiva, obrigatoriamente, vai ter que aparecer a palavra lá. Tem algumas bancas que trazem exercício assim, e aí uma das formas, porque aí você fica na dúvida, mas espera aí, é inclusiva ou é exclusiva? Ele falou só disjunção, então considera-se a inclusiva, beleza? Tem banca que apronta disso daí, inclusive eu até coloquei no exercício uma situação dessa. Tabela verdade da disjunção inclusiva, ó. A mesma situação, eu tenho uma proposição P qualquer, outra Q, que eu vou julgar pelo senso comum. E aí eu tenho a composta P ou Q. Vamos lá. Se a primeira for verdadeira e a segunda for verdadeira, o que vai acontecer com a proposição composta? Vai ser verdadeira. Agora, se uma delas for falsa, o que vai acontecer? Continua sendo verdadeiro. Falso, verdadeiro, verdadeiro. Agora, e se as duas forem falsas? Aí é falso. Olha só que ocorre uma inversão no ou e no e. O e só é verdadeiro quando os dois são verdadeiros. O ou só é falso quando os dois são falsos. Então, é isso que eu tenho que me antenar. Para ser verdadeiro o e, os dois têm que ser verdadeiro. Nos demais casos é falso. O ou inverte. Ele só é falso quando os dois são falsos. Nos demais casos ele é verdadeiro. Tá? Então vamos lá, exemplo. Dica, aliás, ó. A proposição composta ligada pelo conectivo ou somente terá valor lógico falso. Observe que eu estou me concentrando no que é diferente nele. Somente será falso quando ambas forem falsas. Nos demais casos, ele é verdadeiro. Tranquilo? Exemplo, ó. Tiradentes morreu afogado, Ayrton Senna foi piloto de Fórmula 1. Então, eu tenho Tiradentes morreu afogado ou Ayrton Senna foi piloto de Fórmula 1. Tiradentes morreu afogado, verdadeiro ou falso? Falso. Ayrton Senna foi piloto de Fórmula 1. Verdadeiro. O que acontece com a proposição composta? Verdadeiro. Se pelo menos um for verdadeiro, é verdadeiro. Tá? Outro, ó, o número 10 é ímpar. Neymar é jogador de voleibol. O número de 10 é ímpar ou Neymar é jogador de voleibol? O número 10 é ímpar? Falso. Neymar é jogador de voleibol? Falso. Então, se as duas são falsas, a proposição composta vai ser falsa também. Ok? É bem assim que vai acontecer, gente. Ele vai te dar duas frases simples unidas pelo conectivo ou. Você vai julgar através do senso comum. E aí, com base no seu julgamento, você vai chegar a uma conclusão se é verdadeiro ou se é falso o conjunto. Tranquilo? Bom, tem um detalhe também que vai ocorrer. Se você tem uma proposição composta ligada pelo conectivo ou, veja bem, se você tem uma proposição composta ligada pelo conectivo ou, vamos supor essa frase aqui, ó. O número 10 é ímpar ou Neymar é jogador de voleibol. Aí você tem uma afirmativa que essa frase composta ela é verdadeira. Olha só a situação que estou criando. Ele nos deu uma proposição composta e ele falou para você, é verdadeiro. Se é verdadeiro, e aí de repente você tem a informação que Neymar é jogador de voleibol é falso. Você tem essa informação. Mas para que isso aqui seja verdadeiro, só vai existir uma hipótese. Isso aqui vai ter que ser verdadeiro. Pelo menos uma tem que ser verdadeiro, não é assim? Mesmo que o senso comum contraponha, você vai ter que considerar como sendo verdadeiro. Tá? Vocês lembram dos 3 princípios que nós falamos na aula seguinte? O primeiro princípio, o princípio da identidade. Aquilo que é verdadeiro, o que é falso, é falso.
Então, se o exercício falou para você admitir como verdadeiro, mesmo que o senso comum te contrarie, você vai ter que considerar como sendo verdadeiro, tá? Isso pelo princípio da identidade. É isso que vale na hora de nós fazermos a análise lógica. Uso do conectivo se então. Outro carinha importante. Então, o e, o ou e o se então, sim. Não. Você não vai escolher. Você tem duas informações. Aí das duas você já tem a posição sobre uma delas. Você sabe que uma delas é falsa. Aí obrigatoriamente a outra vai ter que ser verdadeira. Tá? Entendeu? É isso que eu quis dizer. Porque a proposição são duas frases. Se você já tem que uma delas é falsa, você já chegou nessa conclusão, então obrigatoriamente para o conjunto ser verdadeiro, a outra vai ter que ser verdadeira. Aí mesmo que contrarie o senso comum, você vai ter que considerar. Então, o uso do conectivo se então. O que é esse conectivo aqui? Ó? Mesma situação. Se eu tenho que a primeira é verdadeira e que a segunda é verdadeira, então o conjunto é verdadeiro. Se eu tenho que a primeira é verdadeira e a segunda é falsa, aí vai ser falso. Mas se a primeira for falsa e a segunda é verdadeira, vai ser verdadeiro. E se as duas forem falsas, verdadeiro. Então, observa que o conectivo se então, a gente não pode mais agora ficar respeitando aquela questão, verdadeiro, tem uma verdadeira, pelo menos, olha aqui, ó, as duas são falsas e é verdadeiro. Tá? Só existe uma situação em que o se então é falso. Nos demais casos, ele é verdadeiro. Quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Observe que agora nós temos que respeitar a ordem da frase. A frase que aparece primeiro, a frase que aparece por segundo. Quem aparece por primeiro é a frase P. O segundo é que. Então, é se P, então que. Então, a primeira verdadeira, a segunda falsa, é falso. Aí tem um monte de macetezinho para o pessoal decorar isso. O pessoal usa muito o nome da Vera Fischer, né? Usam muito isso. Vera Fischer, ó, verdadeiro, falso. Vera Fischer, falso, né? Então, tem outras pornográficas também aí que não vamos falar não, porque está gravando aqui. Vera Fischer, falso, gente. Começou com verdadeiro, a segunda é falso, então o conjunto é falso. Tá? É a única situação. É só você lembrar o nome da atriz, Vera Fischer. Primeiro verdadeiro, segundo falso, é falso. Então, observe o seguinte. Partindo daí, a gente tira algumas conclusões. Se você tem uma proposição composta ligada pelo conectivo se, então, e o exercício fala bem assim, se P, então que. Aí ele fala, que é falso. Ele falou para você que é falso. Só que esse conjunto, ele tem que ser verdadeiro. Isso aqui é proposital para o Samuca ficar louco na hora da edição, ó. Vamos voltar para cá, ó. Eu tenho se P, então que. Aí eu tenho que isso aqui é verdadeiro. Verdadeiro. Tá? Verdadeiro. Mas eu tenho a informação que a segunda é falsa. Qual a conclusão eu posso tirar sobre a primeira? Por quê? Porque se aqui for verdadeiro, vai dar Vera Fischer. Aí vai ser falso. E não pode. Ele falou que é verdadeira. Tá? Ele falou que é verdadeira. Aí é aquela questão que eu disse. Mesmo que o senso comum diga que isso é verdadeiro, eu não vou poder considerar como verdadeiro. Eu vou ter que considerar como falso. Por quê? Porque o conjunto tem que ser verdadeiro. Então, eu posso dizer alguma coisa sobre o primeiro? Posso. O primeiro é falso também. Agora, se eu tivesse uma situação assim, o segundo é verdadeiro, eu posso falar alguma coisa sobre o primeiro? O que eu posso falar do primeiro? Então, eu não posso falar nada. Sabe por quê? Porque o tanto faz não existe na lógica. Na lógica, princípio, o segundo princípio diz exatamente isso. Tá?
tá? Da não contradição. Eu não posso ter verdadeiro e falso. Ou eu tenho verdadeiro ou eu tenho falso. E aí tem o terceiro princípio, que é do terceiro excluído. Eu não tenho uma terceira opção, um ou outro. Ou é um ou é outro. Então, toda vez que eu estiver diante de uma análise lógica, onde eu tenha situação que pode ser um e pode ser outro, eu tenho que descartar. Eu não tenho como dar um padrão aqui, porque aqui poderia ser verdadeiro, de fato, ou poderia ser falso. Então, é inconclusivo. Eu não posso concluir qual é o status do P. Tá? A resposta é inconclusivo, porque pode ser verdadeiro e pode ser falso. Ok? Bom, aí, agora que a gente já sabe a tabela verdade, exemplo. Então, ó, a proposição composta ligada pelo conectivo C, então, somente terá valor lógico falso quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Vera Fischer. Nos demais casos, verdadeira. Exemplo. 4 mais 7 igual a 15. Raiz quadrada de 16 menos 1 igual a 3. 4 mais 7 é 15? Não, né? 4 mais 7 são 11, então é falso. Raiz quadrada de 16, 4. 4 menos 1, 3. Verdadeiro. Primeira falsa, segundo verdadeiro. Verdadeiro, tá? Se Brasília é a capital de Goiás, então 3 é par. Brasília é a capital de Goiás, falso. 3 é par, falso. Falso com falso, verdadeiro, tá? Verdadeiro. Se 10 é par, então o céu é rosa. 10 é par? Sim, verdadeiro. Céu é rosa? Falso. Então, primeira verdadeira, segundo falso, Vera Fischer, falso. Tá? Tranquilo, gente? Ficou de boa? Tranquilo? Então, vamos lá. Conectivo ou. O que diz essa parada agora? O ou, gente, ele é a disjunção exclusiva. Exclusiva. O ou é inclusiva. O ou é exclusiva. A proposição composta ligada pelo conectivo ou apresenta dois conectivos ou. Vai aparecer duas vezes o ou, determinando que uma sentença é necessariamente verdadeira e a outra necessariamente falsa. Vamos ver na tabela verdade como que se representa isso. A primeira é verdadeira, a segunda é verdadeira, a proposição composta vai ser falsa. Olha só, que se eu não conheço a tabela verdade, a gente iria dizer que isso aqui era verdadeiro. Não seria isso a lógica? O senso comum, cara, eu tenho uma verdadeira, eu tenho outra verdadeira, então tudo é verdadeiro. E não é assim. Quando for o conectivo ou, por isso que fala disjunção exclusiva. Ele exclui, não pode ter o mesmo status. Não pode uma ser verdadeira e a outra ser verdadeira também. Se uma é verdadeira, necessariamente a outra é falsa. Se uma é falsa, necessariamente a outra é verdadeira. Tem que ser sempre contrário, ok? Agora, se uma é verdadeira, a outra é falsa, aí sim é verdadeiro. Se a primeira é falsa, a segunda é verdadeira, verdadeiro. E se as duas forem falsas? Falso. Não pode ter o mesmo status. Não pode nem ser as duas verdadeiras e nem ser as duas falsas. Tranquilo? Beleza? Bom, o ou, você pensa sempre assim, ou uma coisa ou outra. Então, quer dizer que não pode ser as duas ao mesmo tempo. Se eu tiver as duas ao mesmo tempo, é falso. As duas verdadeiras, as duas falsas, é falso. Tá? Tem que ser sempre contrário. Não importa quem é primeiro, se é a primeira ou se é a segunda que é verdadeira. A única coisa que eu tenho que atentar é que elas têm que serem diferentes. Só isso. Então, ó, a proposição composta ligada pelo conectivo ou terá valor lógico, resultado falso, toda vez que os valores lógicos das proposições simples forem iguais, e terá resultado verdadeiro toda vez que os valores lógicos das proposições simples forem diferentes. Valor igual, falso. Valor diferente, verdadeiro. Tá? Exemplo. Ou Goiânia é a capital de Goiás, ou 15 é número primo.
Goiânia é a capital de Goiás? Verdadeiro. 15 é número primo? Falso. Valor lógico diferente, ó. Uma verdadeira, outra falsa. Resposta, verdadeiro. Ou Aracaju é uma cidade do Nordeste, ou 7 mais 4 é igual a 11. Aracaju, cidade do Nordeste? Verdadeiro. 7 mais 4, 11. Verdadeiro. As duas são verdadeiras. Resultado final? Falso. Alguma dúvida nisso? Todo mundo em cima do caminhão aí? Se e somente se. O que diz esse conectivo aí? Esse conectivo é o contrário do ou, gente. É o contrário. Vamos recordar o ou. Quando que o ou é verdadeiro? Quando for igual ou diferente? Diferente. E ele é falso quando é igual. O se somente se é o contrário. É o contrário. Ele vai ser verdadeiro quando for igual e vai ser falso quando for diferente. O ou e o se somente se, eles são contrários. A mesma coisa do e do ou, que também se contrariam, tá? Então, olha só. Se eu tenho que a primeira é verdadeira, a segunda é verdadeira, então vai ser verdadeiro. Se é igual, é verdadeiro. Agora, se uma delas for diferente, vai ser falso. Ó, falso. Agora, se as duas forem falsas, verdadeiro. Tá? O ou igual falso, diferente, verdadeiro. Se somente se igual verdadeiro, diferente, falso. Pronto. Tá? Exemplo. 4 mais 7 é 11, se somente se raiz quadrada de 25 menos 4 é igual a 1. 4 mais 7 e 11 é verdadeiro. Raiz quadrada de 25 é 5, 5 tira 4 é 1, verdadeiro, então resposta verdadeira. Tá? Brasília é a capital do Brasil, se somente se 3 é par. Brasília é a capital do Brasil, verdadeiro, 3 é par, falso. Então, olha só, diferente vai ser falso. De boa, né? 10 é ímpar se somente se o céu é amarelo. 10 é ímpar, falso. Céu é amarelo, falso. Conclusão, verdadeiro. Raiz quadrada de 36 igual a 7, se e somente se Palmas é a capital de Tocantins. Raiz quadrada de 36 igual a 7, falso. Palma, capital de Tocantins, verdadeiro. Falso, verdadeiro, falso. Tranquilo? Então, vamos. Dica. A proposição composta ligada pelo conectivo, se e somente se, somente terá valor lógico verdadeiro quando ambas as proposições tiverem o mesmo valor. Ou seja, ambas verdadeiras ou ambas falsas. Nos demais casos, será sempre falsa. Bom, uma das formas de nós estudarmos isso é fazendo um quadro, gente, tá? Então eu recomendo vocês como tarefa para essa semana, assim como semana passada a gente teve aquela tarefinha de fazer dos conectivos, né? E, conjunção, acento circunflexo, colocar o nome, qual é o símbolo e qual é a representação dele simbólica. Vamos treinar isso aqui, ó, para treinar a tabela verdade. Então, você faz esse quadro e repete ele várias vezes. Como que você vai montar esse quadro? Você vai montar assim, ó. P e Q são duas proposições aí quaisquer. Então, a gente vai fazer as combinações entre verdadeiro e falso. Quais são as combinações? Essa verdadeira, essa verdadeira. Essa verdadeira, essa falsa. Essa falsa, essa verdadeira. E essas duas falsas. Essas são as combinações. Tá? Aí, partindo daqui, nós vamos preencher. O que é negar uma proposição? O que é negar uma proposição? É mudar o seu valor lógico. Toda vez que eu nego uma proposição, eu mudo o seu valor lógico. Se ela é verdadeira, ela passa a ser falsa. Se ela é falsa, ela passa a ser verdadeira. Tá? Então, aqui está pedindo para negar o P. Então, como que vai ficar? O P verdadeiro passa a ser falso. Verdadeiro passa a ser falso.
falso passa a ser verdadeiro, falso passa a ser verdadeiro. Isso aqui é para treinar a negação. Depois eu tenho, agora eu vou preencher com os conectivos. Para eu preencher isso aqui, eu vou ter que lembrar a tabela verdade de cada um deles. Aqui primeiro, P e Q. Quando que a proposição composta ligada pelo conectivo E é verdadeira? Quando é verdadeiro e verdadeiro. Então, eu tenho verdadeiro e verdadeiro só aqui, ó. Então, aqui é verdadeiro. Nos demais casos, ela é falsa. Falsa, falsa, falsa. Verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, falso, tudo falso. P ou Q. O que acontece com o? Quando que ele é falso? Quando os dois forem falso. Nos demais casos, ele é verdadeiro. Em que situação ele é falso? Só aqui no final, né? Ó, falso e falso. Então, falso. Nos demais casos, verdadeiro. Ou P ou Q. O que acontece com a disjunção exclusiva? Quando que ela é verdadeira? Quando for igual ou diferente? Quando for diferente. E ela é falsa quando for igual. Pronto. Aqui, igual, falso. Aqui, diferente, verdadeiro. Aqui, diferente, verdadeiro. Aqui, igual, falso. Tudo bem? Agora, se P, então Q. Se, então, quando que ele é falso? Nome da atriz? Vera Fischer. Quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Só nessa situação que ele é falso. Nos demais casos, ele é verdadeiro. Então, ó, primeira verdadeira, segunda falsa, eu tenho na segunda linha aqui, né? A Vera Fischer. Então, aqui é falso. Nos demais casos, ele é verdadeiro. Ó. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Agora, o se e somente se. Quando que ele é verdadeiro? Quando forem iguais. E é falso quando for diferente. Então, igual no primeiro, verdadeiro. Diferente, V e F, falso. Diferente, V e F, falso. E o último, falso e falso, verdadeiro. Então, essa tabelinha aqui, gente, vamos treinar ela durante a semana. Fazer assim, ó, várias vezes, tal. Porque aí você vai memorizar isso daqui. Você vai memorizar. E assim, a tabela verdade, gente, não tem outro jeito. Se você não souber ela mesmo, a gente vai se atrapalhar nos exercícios aí. E você vai verificar agora que os exercícios que a gente vai fazer, se não souber essa parada aqui, ferrou mesmo, tá? Ferrou mesmo. O que vocês acham da gente dar uma pausa antes de começar a fazer o exercício? Para não parar depois, quando a gente começar já aí. Pode ser? Falta ainda aí uns 7 minutos mais ou menos para o intervalo, mas aí a gente volta antes. Pode ser? Sim. Ah, não, não é do 4. Vamos lá então, beber uma água tal, e no banheiro a gente já retorna daqui a 15 minutos.